494 cavalos, 0 a 100 de carro esportivo e 500 km de autonomia. Esse aqui é o BYD RAM, que eu tô aqui do lado para mostrar para você. Já adianto, tem bastante esportividade na condução, mas muito luxo no interior. Vamos dar uma olhadinha nele e ver os pontos positivos e negativos do sedã que quer disputar aí um mercado com muita gente grande. Do lado de fora, dá para vocês verem que é um sedã realmente bem comprido e que entrega muita coisa aí que dá inveja em carros de luxo. O RAM tem aí um nome bem semelhante ao seu irmão TAN, que é o SUV, e chega com a logo da Dinastia, padrão dos modelos da marca, uma assinatura de LED bem marcante e também faróis bem potentes. E nesse caso aqui, nesse tom branco, um carro que mostra todo o seu tamanho por aqui. São 494 cavalos, um torque bem expressivo, na casa dos 70 kgfm e autonomia de até 500 km pelo ciclo NEDC, um dos ciclos de medição de autonomia da Europa, que eu já fiz um vídeo explicando, se você quiser conhecer um pouco mais, então são 500 km por lá. Bateria 76,9 kWh de capacidade, uma bateria que é grande, sim, mas não é tão grande como outros modelos. Um Audi e-tron, por exemplo, tem uma bateria de 95 kWh, enquanto um Taycan tem 93, e tá aqui o RAM. Pode ver aí que o comprimento, de fato, é bem expressivo, entre eixos na mesma linha. E o carro vem com alguns detalhes da silhueta da BYD, que tem aí um grupo de engenheiros bem forte. Eles contrataram gente até da Audi. Então vocês podem ver a lanterna aqui que atravessa a traseira inteira, logo Build Your Dreams, logo da BYD Servopa, e até um 0 a 100. A marca quis deixar claro que o modelo aqui de fato é esportivo. São dois motores elétricos, um no eixo traseiro, outro no eixo dianteiro. Com isso, tração integral, só que um ponto bacana, o eixo traseiro tem mais potência que o eixo dianteiro. Então é um carro mais esportivo do que outros elétricos, em que a distribuição é mais voltada para o eixo dianteiro. Então esse é um ponto bacana do RAM. Como vocês podem ver, então, esse é o desenho externo do carro. E agora vou abrir o capô para mostrar primeiro o que tem ali e falar um pouquinho dos números dele, principalmente de carregamento. Como manda o figurino, debaixo do capô a gente não encontra muita coisa. Na verdade é uma capa que protege todos os inversores e conversores que ficam ali embaixo. Por quê? Porque os motores, o motor elétrico dianteiro e o traseiro, eles ficam ligados direto no eixo. Então, mesmo sendo visível aqui, outros carros elétricos que eu já trouxe aqui dá pra ver embaixo do capô, o eixo, o motor, aonde está o próprio motor, a gente não consegue ver, então já fica uma ênfase. Mas para quem gosta, tem até uma manta acústica que a BYD quis trazer um requinte nesse ponto aqui. De recarga, o que eu queria adiantar é que esse RAM é um carro pré-produção. Então, quando eu abro aqui, vocês vão ver que tá o plug do tipo GBT. Esse aqui é o plug GBT, que é o plug chinês. É um plug que a gente não tem aqui no Brasil, na maioria dos eletropostos, né? Mas esse carro, nas versões que serão entregues aos consumidores, ele já vai ter um plug do tipo 2 com carga rápida do tipo CCS2. Tô abrindo aqui do outro lado, esse aqui é o da corrente alternada, é o carregador que você mais usa, também do tipo GBT, mas no dia a dia você vai ter aí, se você comprar esse modelo, o carregador tipo 2 CCS2. Então, os outros modelos ali da marca, já filmei boa parte deles, e agora vamos ao interior e já, começando uma parte legal, maçanetas embutidas por aerodinâmica, né? Exemplo aí de Porsche Taycan. E entrando no RAM, para abrir a porta eu clico na maçaneta, que quando ela sair, ele vai mostrar até uma assinatura de LED ali, lembrando os modelos da Audi, até ele tem semelhanças de desenho. E a primeira impressão é muito boa, né? Você tem o interior inteiro num tom marrom escuro, que algumas pessoas chamam de terracota, enfim. Ó, o banco do motorista elétrico já tá vindo para frente. Já chegamos no acabamento, macio aqui, macio ali em cima, aqui tem umas luzes, sistema de som de rack, e vamos dar a partida. Pisei no freio, dedo no botão, famosa multimídia que rotaciona, aqui dentro acendem todas as luzes, e RAM em funcionamento. Dá pra ver aqui que não vai fazer barulho, claro, medidor de potência em quilowatt, quando eu acelero ele mede aqui como se fosse um conta-giros, e o velocímetro desse lado. Lembrando, são 494 cavalos, mas por razões de eficiência da bateria, autonomia e também aquecimento, a velocidade máxima é limitada em 186 km por hora. A telinha,
um dos motivos de maior atenção do carro. Aqui embaixo, um acabamento bacana, até lembra algumas Mercedes. Entrada USB, não é do tipo C, esperamos que nos modelos que sejam vendidos aqui já venha. O câmbio, padrão dos modelos top da BYD. Botão de partida, pisca-alerta, leitor de faixa, Park Assist, Auto Hold, freio de mão eletrônico, modo neve. Tem uma coisa legal, vou clicar nele, olha o velocímetro aqui. Ele vira uma neve, fica bonito até. Voltando aqui para trás, você consegue selecionar os modos aqui do sistema elétrico. Eco, Sport, ar-condicionado. Os BYD tem esses botões de ar-condicionado aqui e o volume. Quando eu volto para a tela, bem semelhante ao que a gente já viu em outros modelos, só que como esse aqui é o top, quando eu venho para a direita tem alguns aplicativos. A câmera, que aparece eu. Vamos colocar a minha pessoa aqui. Olha lá. Oi. Esse é um pouco do BYD, das coisas que ele tem. DVR de câmera, ele vai gravar quando você está andando e filmar, então bem bacana em casos de batida, isso já vira incluso. Câmera 360, muito boa por sinal, não é tão forte como a do Audi e-tron, mas é interessante, já dá para ter uma boa noção. E aqui quando eu retorno, outras funções como Bluetooth, mídia, álbum, itens de utilidade, e é isso. E o sistema de ar-condicionado de 2 zonas aqui da marca. Quanto ao painel, ele lembra bastante aí outros modelos, como o RAM e o próprio som que eu já filmei, e você consegue ter algumas configurações. Mostra aqui a bateria quando eu clico nesse botão aqui. Aí ó, fluxo de energia, velocidade do ar, temperatura, limite de velocidade, lista de erros, modo aceleração. Aqui para eu mudar, né, o painel, dá para botar esse painel moderno, dá para botar o painel, deixa eu clicar aqui novamente. Opa, dá para colocar o painel conciso e o clássico. Esse aqui já tem o D-Pilot, esse carro tem leitor de faixa, colisão, detector de ponto cego, e com isso ele é um piloto automático semi-autônomo daqueles estilo Volvo que a gente conhece, que ele vai dirigindo por conta. Não vou conseguir testar no teste de direção porque eu vou fazer aqui apenas no perímetro da loja, mas esse sistema ele promete sim se manter dentro das faixas sem você fazer muita intervenção. E aqui, seleciona a velocidade do piloto, os assistentes, aqui na verdade liga a câmera 360, confundi. Aqui a distância do carro da frente e rotaciona a tela. Farol automático com farol alto automático também. Dá uma olhada no azinho ali, o azinho de farol alto. Do outro lado, limpador também automático. E quando eu venho para cá, o som de rack, gostei do sistema, achei de boa qualidade. Não é um Bang & Olufsen, pelo menos na minha opinião, mas é bom. Couro, acabamento macio, couro, macio, tudo aqui bem bacana. Trava para as portas traseiras de criança aqui no carro da frente. Isso é algo que alguns Volvo tem, mas não são todos os carros. Rebatimento dos retrovisores, ajustes, abertura do porta-mala que é elétrica, eu já mostro lá. E inclusive o porta-mala talvez seja um dos poucos pênaltis que esse carro tem, porque ele não é tão espaçoso. Retrovisor, teto solar panorâmico com persiana elétrica e outras finalidades. E agora vamos ao banco traseiro, que promete muito. Banco traseiro do Ram, a boa impressão da tonalidade marrom logo no início. Quando eu entro, coisa que mais chama atenção é que eu consigo ajustar o banco do passageiro aqui. Isso, claro, para facilitar a vida do motorista e também para eu poder ter mais conforto aqui atrás. Ar-condicionado com ajuste traseiro e uma tela, que é algo que está presente em alguns carros, mas aí você vai ver em classe S, vai ver em Audi A8, e aí você consegue controlar. Rádio, luz ambiente, tá em roxo. Deixa eu até ver se eu consigo dar um foco aqui para vocês verem que a nitidez é boa. A nitidez é boa, mas ela não é tão rápida assim. Dá para ficar amarelo, dá para deixar vermelho, branco, enfim, várias opções. Ajustes dos bancos, eu consigo controlar o encosto e a parte de ir para frente e para trás do banco do passageiro, mas aqui atrás é só os encostos, né? Aqui eu tenho a abertura da persiana do teto, olha que legal, vou fechar. E estamos fechando, vai ficar escuro aqui dentro, vamos ver se dá para enxergar alguma coisa no escuro. Aqui, quando eu clico, apaga a tela. Isso era previsível, né? Alguns outros ajustes de iluminação traseira. E esse é um pouco do espaço. O que eu posso dizer? Que realmente, deixa eu abrir a persiana porque ficou escuro de verdade. Realmente é espaçoso, é bom.
aqui cabe 2 pessoas com muito conforto. A única coisa que aqui no assento do meio, claro, por mais que o túnel seja um pouco baixo, já vai ter um certo aperto, mas posso dizer que para a média dos sedãs aí do mercado, o carro de fato entrega bem. Agora vamos ao porta-mala, que talvez seja um dos poucos pontos negativos do porta-malas. Então, para abrir eu vou clicar no botão aqui, abertura elétrica, ponto bacana, tá até com o adaptador que eu já mostro porque que ele tá aqui, mas ó, capacidade não é das mais impressionantes, porque o espaço traseiro é muito bom, então por isso que ele não tem tanta capacidade. O adaptador aqui, porque eu acho interessante mostrar, porque esse é o plug GBT que vocês já viram eu trazendo aqui em alguns modelos da JAC Motors. E do outro lado o CCS2 não, o tipo 2 que é corrente alternada, e daí se fosse corrente contínua seria CCS2, mas claro, daí o outro plug seria diferente. Então esse aqui é o RAM, promete muito desempenho, 3.9 segundos de 0 a 100, e é tudo isso que eu quero colocar em prova agora e vou mostrar para vocês. Então, guarde aí, vamos ver quanto que esse carro anda e aí ter uma conclusão final sobre ele. Agora uma voltinha com o BYD RAM. Nesse caso eu vou andar de passageiro porque eu já dirigi ele, mas eu tô num momento em que tá mais fácil filmar aqui do lado, porque eu não tô com tanta gente, eu tô só fazendo um test drive. Esse não é um teste de mais dias como eu fiz outras vezes, mas tem alguns trechos que eu vou colocar aí meus dirigindo esse carro, mas eu vou mostrar aqui do lado como que é andar de RAM, e eu já adianto, anda muito, 3.9 de 0 a 100. Logo na hora de manobrar, a câmera é 360 graus, bem interessante. Lembra aí outros modelos top de linha que eu já filmei aqui, o e-tron é um bom exemplo. Painel digital, que está aqui configurado para esses mostradores que eles correm lateralmente. Interior, todo em marrom. Esse acabamento aqui que até lembra aqueles que a Mercedes utilizou na C250 há um tempo atrás. Logo no início, o carro está ali a 10 km por hora. Qualquer aceleradinha ele vai andar bastante. Cola no banco, são 70 kg de torque. Iluminação interna, que você consegue configurar todos os tons até do banco traseiro. Sistema de som Dirac, e essa curva aqui que lembra bastante a curva da Bang & Olufsen. Retrovisores com ponto cego. Esse carro também tem leitura de faixa, detector de colisão. Isso aí são sistemas que a eficácia deles vou ter que testar com mais calma, mas ó, já mostra aqui embaixo o Auto Hold, Park Assist, leitor de faixa, que usa o controle do ar-condicionado. E uma peculiaridade, até achei algo diferente da concorrência, esse carro aqui só tem 2 modos, Eco e Sport. E aqui os modos de regeneração só tem 2. Não temos muitas diferenças comparado com outros carros, né, que tem até 5, 6, 7 modos de condução. Um pouco aqui do interior, teto solar panorâmico, bacana também em vista da concorrência, não é todo sedã que tem. Espaço traseiro bom, espaçoso e confortável. Uma luzinha de LED aqui. E a telinha até tá desativada porque não tem ninguém, mas ó, se eu clicar aqui, ativa a tela. Eu posso configurar os bancos. Tem aquecimento, resfriamento para 4 passageiros. E esse é um pouco do desenho. Já adianto, a experiência aqui de condução que eu pude constatar é que é um carro que anda bem, mas é um carro que não deixa de ser confortável ao mesmo tempo. Muito diferente aí se você comparar com um Porsche Taycan, por exemplo. Claro, é um carro que em tese está em outra categoria, mas é um carro que vai ter a pegada 100% esportiva. Você percebe a todo instante que o carro quer sim acelerar. Nesse caso aqui não, o carro ele já é mais feito para ter conforto, só que como tem potência, ele não deixa de entregar ela quando você precisa, né? Outras coisas bacanas que eu quero mostrar aqui da multimídia para dar ênfase: sistema de DVR, que o carro está sempre filmando o que acontece, isso é legal, né? No caso de uma batida, enfim. Aqui você consegue fazer download de Waze e outros aplicativos. Testezinho de aceleração agora. Enfim, o carro entrega bastante, os 494 cavalos bem presentes. E uma coisa legal, o carro está agora marcando 85% de bateria,
mas ele marca 429 km de autonomia. Então veja que coisa legal, né? Em outros carros, o Audi e-tron, por exemplo, quando estava marcando isso, estava ali na faixa dos 300, 310. Então esse aqui já está passando uma segurança bem grande. Lembrando, bateria de 76,9 kWh. Uma bateria que também não é tão grande se você pensar que o Taycan tem 93 kWh. Volante de 2 raios, como vocês podem notar. Isso não tira a pegada esportiva, mas difere ele de outros elétricos. Aqui a gente tem o sistema de rádio, um pouco do 360 graus da multimídia. Isso aí, você consegue dar uma rotacionada nele aqui. E o câmbio do veículo. Agora, na abertura do semáforo, fazer um leve testezinho de desempenho para mostrar um pouco do que o RAM é capaz, né? Então, relembrando, 3.9 de 0 a 100, vou acelerar ele. É muito forte. 494 cavalos, quase 70 kg de torque, 0 a 100 km por hora em 3.9 segundos. Muitos anos atrás, esses números seriam de carro super esportivo e você não teria a menor dúvida de que o carro que eu estou falando para você é um carro feito para performance. Porém, no caso do RAM, não é nada disso. Por quê? Porque ele tem a proposta, sim, de sedã e com cara esportiva, mas não é esse o objetivo final do carro. Muito diferente de um Porsche Taycan ou de uma série M, uma Mercedes AMG ou um Audi RS, o objetivo do BYD RAM é entregar um desempenho super bom, super interessante, mas focado no conforto, focado em bons números ali de autonomia e não focado em você colocar ele numa pista, acelerar muito, enfim, porque mesmo com 0 a 100 em 3.9 segundos, a velocidade máxima é de 186 km por hora, ou seja, o foco do carro de fato não é desempenho. Talvez aqui você me pergunte, poxa, mas elétricos em velocidades altas não tem tanta autonomia, então 186 km por hora já não seria o suficiente? De fato, claro, pensando no uso, mas o Porsche Taycan chega em até 250 km por hora em algumas versões, do mesmo jeito que o Audi RS e-tron GT. Então, se você colocar o RAM para disputar direto com esses carros, você vai ver que não faz muito sentido. Porém, quando a gente fala no preço do RAM, ele custa R$539 mil. Claro, um carro de preço salgado e que até corresponde com a sua tecnologia. Mas se você analisar, um Taycan vai custar ali entre 650 a 700 e fica muito mais difícil de você ter o Porsche do que você ter o BYD RAM, já que no Porsche você vai ter 1 ano de fila de espera. Então qual que é o ponto interessante do RAM? Que diferente até do SUV da BYD, o TAN, ele é um carro que tem um nicho muito mais, ele é muito mais exclusivo no nicho dele do que o próprio SUV. O SUV já vai ter ali um preço 50, 70, 80 mil reais a menos que um Audi e-tron, então já fica uma disputa muito diferente. Então o que eu posso dizer sobre o RAM depois de mostrar ele por fora, por dentro, dar uma volta? Foi uma volta não tão longa, mas bem interessante para coletar algumas impressões do carro. É que você comprando ele vai ter um carro focado em conforto, focado no uso urbano e que ele não vai te deixar na mão quando o assunto é desempenho. Além disso, você vai ter a tecnologia, a multimídia muito grande, painel digital, até uma tela nos bancos traseiros com ajuste elétrico, ou seja, um carro que vai entregar uma proposta confortável, com bom desempenho. E eu arrisco dizer que ele é muito mais próximo, talvez, de modelos de luxo de BMW, como talvez uma Série 5, Série 7, mais com uma proposta luxo e não desempenho, do que próximo de uma versão esportiva desses mesmos carros. Considerações sobre a própria BYD agora. Acabamento, muito bom, os bancos têm um acabamento bem confortável, a tonalidade marrom me agrada, eu gostei do banco, mas cabe aqui um destaque. Interior, em termos de tecnologia, em termos de multimídia, é diferente do que a gente vê nos carros alemães. Não é inferior porque os carros chineses têm um jeito diferente de serem produzidos, as multimídias são diferentes, a forma que elas têm as informações dispostas é diferente, isso dá para notar com clareza nos modelos da BYD. Então o que eu quero dizer? Se você for ver um RAM, provavelmente você fique com a sensação de, puxa, não é tão fluido ou tão integrado com a multimídia do Audi e-tron ou com a multimídia de uma Mercedes. E de fato, porque a forma como as coisas funcionam ali é outra. A pegada dessas multimídias é muito menos de você integrar o Apple CarPlay
e muito mais de você integrar, baixar o aplicativo, conectar o Wi-Fi no carro e conseguir utilizar ela nesse formato. Então, digamos assim, existe uma forma diferente de produzir o carro e isso a gente nota com muita clareza nos modelos da BYD e no caso do RAM, quando a gente compara ele com o Série 5, modelos da Mercedes, enfim. Meu veredito, é um carro que eu teria nessa faixa de preço, gostei do produto gostei do produto, mas eu não teria com a proposta esportividade. Acho que é um carro muito mais direcionado a um uso urbano. Enfim, deu para coletar aí algumas impressões do carro. Agora quero ouvir de você. O que você achou do carro depois de dar uma olhada nele por fora, por dentro e ver um pouco do desempenho do carro? Qual que é a sua impressão? Deixa aqui nos comentários e quando for para lá já se inscreve aqui no canal, porque cada vez mais conteúdo de carros elétricos e híbridos vai aparecer por aqui e o objetivo é chegar cada vez mais longe. Para a gente conseguir isso eu preciso que vocês se inscrevam. No mais, esse foi o BYD RAM. Esse é um dos testes, vai ter muito mais pela frente. E deixa suas impressões sobre ele.